Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, começamos agora nessa semana, né, a discussão sobre a questão da China durante o século XIX. Essa temática da China, a necessidade de incluir temas que avançassem para além de uma história muito excessivamente focada no continente europeu, é algo que eu venho pensando e tentando realizar algumas edições aí desse curso de História Contemporânea, e essa é a discussão mais recente que eu trouxe, né, justamente em função de apenas recentemente eu ter conseguido concluir alguns cursos no âmbito da história da China, né? Então, a partir disso, depois de mais de 2 anos estudando a história da China, eu senti que era o momento, né, de dar o primeiro passo, né? Então, essa é a primeira iniciativa nesse sentido, de trazer um pouco sobre a história daquele que é hoje um dos países em maior crescimento, né, que está aí diretamente envolvido com todas essas polêmicas e tensões relacionadas aos Estados Unidos, aquela chamada guerra comercial, como vem sendo chamados esses conflitos, que, né, envolvem especialmente essas duas grandes potências industriais, né, do mundo moderno, do mundo atual, contemporâneo. E esse curso, né, essa semana aí de aulas sobre o tema de História da China, ele visa justamente perceber como estava posicionada a China no século XIX, às vésperas da chegada dos ingleses e do domínio inglês, dos conflitos que vão, como a gente vai ver em vários eventos, foram oriundos desse processo. Né? Então, o tema é justamente esse, né? Perceber um pouco, né, bem brevemente, né, não tem como aprofundar muito, vai ser uma visão tanto quanto panorâmica, mas a gente vai abordar um pouco essa temática, né, nesse período, né, que é o período com recorte cronológico do curso de Contemporânea 1, né, que é o século XIX. Então vai ser assim, tanto quanto enxuto, né, seria já muito difícil abordar todos os temas pertinentes e relevantes para a gente pensar assistindo do século XIX, mas vamos escolher alguns pontos que são de grande destaque e de importância para a gente entender um pouquinho só sobre essa região do mundo que abriga uma porcentagem gigantesca, né, da população mundial, né? Se a gente tem hoje no mundo em torno de 7 bilhões de pessoas, mais de 1 bilhão, né, em torno de 1 bilhão e 400 milhões habitam somente ali na China, fora as regiões próximas, né, como a Índia e outras regiões altamente populosas, né, uma densidade populacional gigantesca também ali no entorno. Na Ásia, nesse continente que ainda, infelizmente, permanece muito pouco conhecido. Para a gente aqui no Brasil, especialmente, né, nos cursos de história, é um tema muito pouco abordado ainda. Eu não tive, né, na minha graduação, cursos voltados para essa temática. Imagino que essa seja também a realidade de vários dos nossos colegas, do nosso colegiado, né? Então é ainda algo, um campo em aberto, né? Um campo que ainda precisa ser explorado e que isso é urgente, urgente em função das mudanças do próprio mundo atual, em que cada vez mais a gente precisa entender esse país, né? A gente precisa entender um pouco sobre a história dessa região que tem tido um protagonismo crescente em termos políticos e econômicos nos nossos dias. Para realizar essa discussão, né, eu precisei selecionar um material que não é uma tarefa muito fácil, é um pouco difícil selecionar algum tipo de leitura em português para que a gente possa conhecer um pouco esse período da China de uma maneira panorâmica, né? Primeiramente, eu havia pensado em trabalhar com um capítulo de um livro do Jean Chesneau, que é um intelectual que eu tenho bastante admiração, mas que, avaliando, não me pareceu tão adequado para esse propósito e preferi utilizar um material mais recente, né, um material, inclusive, acho que mais didático e mais completo, né, uma análise um pouco mais bem trabalhada, eu diria assim. E aí foi justamente que eu fiz uma tradução um pouco aí capenga, que vocês têm esse material aí disponível na plataforma, de algumas anotações referentes ao curso, que é o curso que eu realizei, é um curso bastante longo, da Universidade de Harvard, né, se chama China X, né, e esse curso está disponível em algumas plataformas online, né, na verdade em uma plataforma especificamente, que é a edX, né, infelizmente o curso não tem uma versão em português, então quem tiver interesse de conhecer esse curso precisa dominar o idioma inglês, né?
caso contrário, não tem como realizar esse curso. Mas quem tiver essa possibilidade, eu recomendo, é um curso realmente muito bom, e ele vai pegar e analisar a história da China desde a antiguidade até os nossos dias, né? Então, acho que é um curso realmente muito completo, e para quem não tem ainda nenhum conhecimento nessa área, eu acho essencial realmente a gente partir das origens, né? Que foi esse movimento que eu resolvi fazer. E que tenho ainda, né, feito em termos de continuar nesses estudos, e acho que tem valido muito a pena, né? Esse curso, ele é um curso oferecido online, apenas no formato online, nessa plataforma que eu mencionei, na EDX, e ele foi organizado basicamente, né, são vários professores que contribuem, mas os dois principais são o Peter Boal e o William Kirby, que estão nessa foto aí, né? Então, o Peter Boal é esse professor que está posicionado à esquerda, e o William Kirby, ou Bill Kirby, né, como ele é apelidado, está à direita. No meio tem justamente o professor que fez as anotações, né? Eu fiz também várias anotações no decorrer do curso, mas como as dele já estão transcritas, né, as minhas eu fiz à mão, né, e estão bem mais sintéticas as deles, as minhas achei que ficaram um pouco longas, eu achei melhor utilizar esse material, e é um material, inclusive, que ficou disponibilizado na própria plataforma, né? Então, que foi, inclusive, avaliado aí pelos professores que organizaram o curso, então acredito que seja um bom ponto de partida utilizar esse material, né? Então, é a partir dessas notas do Dave Pomeranz, que eu traduzi dessa maneira, assim, um pouco improvisada, que a gente vai fazer as reflexões a seguir a respeito da China no século XIX. Mas antes de adentrarmos propriamente ao século XIX, eu gostaria apenas de fazer uns brevíssimos comentários sobre a história da China. Acho que se fazem necessário em função do nosso pouco conhecimento sobre o leste asiático, né? Sobre a Ásia, eu diria de uma maneira mais ampla, né? Algumas ponderações são muito importantes da gente observar. Lógico, não tem como aqui a gente resgatar toda essa história milenar da região, mas eu gostaria apenas de destacar alguns aspectos que são importantes para a gente ter em mente. O primeiro aspecto é que a gente está abordando uma realidade histórica, estamos abordando uma realidade cultural muito, mas muito distinta da nossa, né? O nosso mundo ocidental, né, o Ocidente, ele tem matrizes culturais muito diferentes, né? Quando a gente pensa a nossa história, quando a gente vai reconstruindo a história até chegar aos nossos dias, existem quase uns clichês que são recorrentemente repetidos, mas esses clichês não são assim tão falsos, né? Então, normalmente a gente vai para a antiguidade greco-romana como sendo a matriz do pensamento ocidental, né? A partir daí a gente vai imaginando o decorrer da história, quase sempre focada no continente europeu. Então a gente tem essa antiguidade, na antiguidade a gente tem toda uma filosofia que seria a base da nossa sociedade, depois a gente passa pela Europa feudal, vamos para a Idade Moderna, o período de expansão inicial da Europa, a partir aí dessas grandes navegações, e aí nós continuamos avançando, a questão dos estados absolutos que entram em decadência, até chegarmos no nosso modelo de organização política, no nosso modelo aí da democracia representativa e a expansão europeia mais recente, né, que é justamente o século XIX, que a gente tem esse destaque que adentra o século XX com o neocolonialismo ou imperialismo. Então a gente tem essa forma de pensar muito eurocentrada e que tem determinadas matrizes, né, de pensamento e referências para a gente pensar essa história ocidental. Quando a gente olha para a Ásia, isso já não se aplica, né? Quando a gente olha para a Índia, quando a gente olha para a China, as referências são muito diferentes, né? A começar pela própria matriz religiosa, né, que é muito, muito distinta. Esse símbolo aí que eu coloquei no meio é um símbolo que faz uma referência ao confucionismo, né? Ele está relacionado, é um símbolo que está ligado à água, né? Que é algo que se associa aí ao confucionismo. Enquanto a gente, né, no Ocidente, a gente tem uma matriz religiosa que muito influencia nos modos de pensar, na filosofia, numa visão, por exemplo, bastante dualista em relação ao mundo, que é a matriz judaico-cristã, né? Então essa ideia de bem e mal, né, certo e errado, anjos e demônios, que por sua vez é oriunda do zoroastrismo, né, que é outra
matriz religiosa que se mesclou com o judaísmo, isso lá na antiguidade, a gente vai ter também, né, nessa matriz, né, cultural, uma forma de se relacionar com a religiosidade que está muito associada às figuras de deuses, né? Então, sejam as religiões monoteístas, como é o caso das religiões, o judaísmo, o cristianismo, como também a gente ainda tem alguma relação, alguma associação com religiões politeístas, né? A própria religião grega, que a gente estuda na história, né, na escola, em relação aos deuses romanos, Zeus, Afrodite, Hera, né? Então a gente tem essa forma de pensar a religiosidade muito associada a essas figuras de deuses, né? E quando a gente vai, muitas das vezes, para essas tradições orientais, não é tão assim, né? É lógico, existe uma diversidade muito grande, existem algumas tendências politeístas, por exemplo, mas existem também, e eu acho que isso é algo muito presente, uma forma de se relacionar com o que a gente pode pensar como uma religião, para alguns seria mais uma filosofia, que muitas das vezes não necessariamente tem essa figura de deuses, a figura de um deus, né? Mas que são formas de se relacionar muito mais amplas e abrangentes em termos de rituais, em termos de uma relação de honrar a ancestralidade, né? Respeitar a ancestralidade, respeitar e sentir-se parte de uma determinada coletividade, contribuir com a forma de você se portar para que isso permaneça, né, e dê sentido. Então, o confucionismo, por exemplo, que vem a partir das ideias do Confúcio, né, não é à toa que o nome está relacionado aí a ele, que foi um pensador, um filósofo, se a gente puder assim dizer, que pensou uma série de valores, uma série de questões, uma série de comportamentos e formas de lidar, por exemplo, com a organização política, com o ordenamento social, né, e como as pessoas devem também se relacionar com seus pais, com seus parentes, com a sociedade, com seus antepassados, né, honrar os antepassados. Isso está muito associado à cultura chinesa. Seria difícil aqui, nesse breve momento, apontar um pouco, né, os detalhes, como é que é esse pensamento do confucionismo. Eu recomendo, né, quem tiver interesse em se aprofundar um pouco, porque isso realmente é muito importante para a gente entender a forma de pensar chinesa, que é realmente muito diferente da nossa matriz ocidental. Então, além do confucionismo, a gente também vai ter outras referências religiosas, né, que eu acho importante também pontuar, que tiveram uma influência muito forte, tem uma influência muito forte na China contemporânea, né? Tem a questão do budismo, por exemplo, que é uma religião que veio da Índia. O budismo, por mais que ele tenha várias correntes, né, também há essas correntes do budismo que não tem uma referência em deuses, né? É muito mais uma ideia de todo, de unificação, né? Em que existe, por exemplo, uma crença em reencarnação, na volta, na continuidade, mas a gente não tem propriamente em todas as vertentes do budismo essa coisa das divindades, né? Então é realmente uma forma de pensar o mundo muito distinta. Outra é o próprio taoísmo ou daoísmo, né, dependendo da tradução, em que também o próprio nome associa essa ideia de todo, né? Então uma ideia de junção com o universo, né, o que está muito ligado a isso. Tem até uma frase muito forte que está mais ligada ao budismo, né, mas que poderia ser referenciada também no daoísmo, né, que é a forma de você permanecer, de você continuar a existir, como de integrar, né, isso tudo é você se mesclar com esse tudo. Então, como que você vai se perpetuar, né? Se você é apenas uma gotinha, você vira uma gotinha no meio do oceano. E com isso você se transforma nesse oceano, né? Isso aqui é algo muito distinto, muito longe da nossa forma de pensar, né? Das religiões que a gente está mais habituado. Tanto que muita gente nem interpreta algumas dessas religiões como religiões, considera filosofias, né? Mas eu não teria capacidade de diferenciar, né? Poder definir, bater o martelo em qual seria, mas eu acho interessante a gente perceber essa diversidade, né? Essa forma realmente diferenciada de visões do mundo e tentar se abrir um pouco, né, para essa autoridade, para a gente tentar, essa alteridade, né, para a gente tentar entender um pouco esse outro mundo que é tão distante culturalmente, geograficamente do nosso.
mas que é, ao mesmo tempo, extremamente presente nas nossas vidas. Qualquer coisa, eu desafio vocês, né, a pegar qualquer objeto aí em volta e olhar de onde onde ele foi fabricado, né, e acredito que grande parte deles foram fabricados aí nessa região do mundo. Então, acho que é interessante, a gente precisa olhar para esse lado, a gente precisa conhecer também esse outro lado.